Tem Rua, Tem Arte, o seu podcast sobre artes urbanas e cultura potiguar. Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu sou Márcio Sá e vou bater um papo com vocês. A convidada de hoje é Ricele Souza e a gente vai bater um papo aqui falando sobre cultura popular na rua. Seja bem-vinda, Ricele, muito obrigado por participar desse projeto. Obrigada, Márcio. E eu queria saber qual manifestação cultural, qual grupo ou qual folguedo, qualquer manifestação que você participa, o que é que você vive hoje? Eu faço parte do grupo Coco de Roda Mestre Severino, né, um grupo que existe aqui em Natal desde 2009, e eu entrei no grupo em 2011. E aí, hoje, assim, o que eu posso te dizer é que, devido ao estado de senilidade do mestre, as atividades elas estão pausadas, né, porque a gente está enfrentando aí não só o que a pandemia trouxe, né, de dificuldade da brincadeira estar na rua, mas também o estado de saúde do mestre já não permite mais que ele brinque. Mas assim, a gente mantém as atividades do grupo como possível, né? Sempre vai visitar o mestre, tá ali naquele cuidado com ele, e os convites que surgem assim de bate-papo online ou o que é possível na pandemia, né? Participar de uma live, a gente está conseguindo atender e deixando sempre a Sim. ressalva, né, de que somos integrantes do grupo, né, e estamos ali como representantes do Mestre Severino. E eu queria que tu se apresentasse então pra gente. Fala um pouco aí sobre quem tu é, como que tu chegou nesse grupo, como que se deu essa tua vivência. Massa, eu sou Ricele, sou nascida e criada aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Por muito tempo, assim, eu me questionei se havia cultura popular no Rio Grande do Norte, né, quando na escola não se fala muito sobre isso, ao menos nas escolas em que eu estudei, né? A gente tem ali um folclorista sendo falado, mas com as suas problemáticas, né? E eu acho que eu só fui ter contato mesmo com a cultura popular brincante na universidade, né? Quando eu entro inicialmente no curso de comunicação social, e devido a um evento que a UFRN ela realizava todo ano, né, para abrir as portas da universidade para a sociedade, eu conheci os grupos de cultura da Vila de Ponta Negra, né, durante a Cientec, né, que chama, eles fizeram um cortejo porque Sim, havia um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Artes chamado Encantos da Vila. E aí promoveram um cortejo de todos esses grupos, né? Foi quando eu conheci tanto o mestre Severino quanto outros mestres de cultura, como o mestre Pedro, Pedro Correia do Congo de Calçolas, Pedro de Piloto do Bambelô, né? Na época conheci também mestre Helena do Pastoril, tava todos os grupos lá nesse grande cortejo. Foi muito lindo e impactante para mim, né? Todas aquelas cores, todos aqueles brincantes andando pelas ruas da universidade, né, que foi um cortejo dentro do campus, mas aquela festa, né, e no final eles foram para o palco da UFRN, ali do anfiteatro, fizeram suas apresentações, e aquilo teve um impacto tão grande, né, que depois eu comecei a perguntar, né, para quem eu conhecia ali do departamento de artes, que eu vi que fazia parte, né, que era Lilian, Mariana, na época, como é que acontecia aquela brincadeira, né? O pouco de roda já fazia parte do meu repertório, assim, de estilos musicais que eu gosto, né? Sendo que eu só conhecia referências de Pernambuco na época, né? Gostava muito do corpo de roda de Arco Verde, né? Do samba de raízes de Arco Coco Verde. Raiz de Arco Verde, né? Isso.
Gostava, já gostava ali deles por causa da influência de Cordel do Fogo Encantado também, né? Que me apresentou um pouco desse ritmo. E Sim. aí, quando eu soube que havia um mestre de cultura em Natal, né? Em atividade, né? Porque a gente já tinha ali o histórico de. Chega a me falhar a memória agora, porque eu sempre falo Chico Daniel, mas Chico Daniel é o mamulenguista. Daqui a pouco eu retomo o nome dele. Já já a gente volta. Bom que tu falou assim, o que despertou, né? Que primeiro que vem esse contato, a gente aprende na escola um pouco sobre, mas até então tem um contato direto, a gente só vai viver isso lá na frente, porque eu acho que eu vivi um pouco disso, né? Eu nasci em Pernambuco, vivi muito isso na escola e ao sair na rua eu comecei a vivenciar um pouco mais. E aí depois, quando eu cheguei na fase adulta, foi quando eu fui entrar em contato direto, assim, com os grupos, com algumas manifestações. E aí tu falou um pouco sobre a beleza, sobre o que é. Conta aí pra gente, mais ou menos, como que é essa estrutura do coco de roda do Mestre Severino. Como que funciona, se tua vivência, tu cumpre alguma função Sim, também, se tu toca alguma coisa, como que é? sim, então, o Coco de Roda Mais Severino, quando eu fui atrás, né, eu soube que os ensaios aconteciam na época na Vila de Ponta Negra, né, que lá no Conselho Comunitário, o mestre ainda morava na Vila de Ponta Negra nessa época, e não tinha nenhum requisito, assim, para participar, era só querer mesmo e chegar. Sim. E isso foi bem bacana, assim, né? De começar a adentrar a comunidade, né? Aí depois eu me apaixonei, inclusive, pelo lugar e fui morar lá. Morei muitos anos na vila. E a instrumentação do coco de Seu Severino, ela é bem simples. É somente os tambores, né? E o mesmo tambor chamado pau furado, né? Você vai encontrar a instrumentação semelhante no coco de Zambé Hum. de Mestre Geraldo, em Tibau do Sul. E tu pode descrever como que é mais ou menos esse tambor? Pronto, é um tambor bem rústico, né? O nome por si já fala, né, como que seria essa estrutura. É um tronco de madeira cavado, e aí os tambores de Mestre Severino, inicialmente, eles ficavam direto, eles ficam em pé, né, no chão, diferente do coco de Zambé, e existe um couro, né, grudado na madeira com um preguinho, não é um prego em si, Uma taxa, sim, sim. é a taxa. Usa uma taxinha para grudar o couro no tambor, né, com afinação, porque o prego ele pode rasgar mais, né, Sim. mais facilmente. E aí só que aí você tem no mínimo três tambores nessa afinação, né? Muito parecido com as manifestações africanas, né? Você tem um tambor mais agudo, que a gente chama de chama, aí tem o médio e o grave. E aí o mestre Severino ele sempre ficava na chama, né? Que era um tamborzinho com o diâmetro menor, né? O tronco com diâmetro menor. E aí, quanto maior o diâmetro do tambor, mais grave vai ser esse som. E aí você tem os tambores médios e tem um tambor grave, né? Quando você entra no grupo, você é convidado inicialmente à roda, né? Para você dançar. A manifestação de Seu Severino ela acontece em roda. Sim. A gente é convidado, né, para a roda para aprender primeiro a dançar, né, o coco, como que é essa dinâmica de roda do mestre Severino. Tá. É uma roda em volta dos tambores, né? Quando eu cheguei no grupo, ainda haviam homens, né, participando da brincadeira, que era Ciro, Sim. e por vezes um amigo nosso, Mucambo, chegava também para tocar tambor, mas não existe até hoje, na verdade, essa diferenciação de que só homem toca tambor e as mulheres dançam, sabe? Porque também no tambor já estava Lilian Negão, tocando, e na roda, porque só chegava mulher, só via mulher dançando, né? Uhum. E acabou que ficou um pouco característico, porque até hoje muitas mulheres participam do Coco de Roda Mais Severino. Aí, com o tempo, os homens sumiram da roda e a gente assumiu os tambor também, né? Eu passei a tocar tambor e todo mundo, o mestre sempre convidava a gente a aprender a tocar o tambor também, né? Não só aprender a dançar e a responder os versos.
Legal. Ou seja, tem essa estrutura em que existe um rodízio, assim, né, para que todo mundo possa fazer qualquer coisa, né? Exatamente. Independente de idade, independente de qualquer coisa. Isso, era mais à vontade mesmo. Se você tivesse vontade de aprender tambor, você aprendia. Se quisesse ficar só na roda, ficava, né? E aí, acho que o mais bacana do coco mesmo é começar a se familiarizar com aquelas melodias, né? Com as respostas, né? Para responder o mestre. Sim, sim. E deixa eu te perguntar, Richelle, a respeito da comunidade, né? Tu falou que tu chegou a mudar para a Vila de Ponta Negra por conta do coco de roda do Mestre Severino. E como que é a relação entre o coco e a comunidade? Assim, tem muita gente da comunidade que vive essa manifestação e o coco também ele acontece nas ruas. Como que ele chega para as pessoas que moram nessa região, assim? Márcio, quando os ensaios aconteciam lá no Conselho Comunitário, era muito bacana, assim, porque sempre chegava alguém, né? Sempre chegava alguém ali na porta do conselho Sim. comunitário, começava a olhar. Existiam algumas pessoas da comunidade que chegavam sempre nos ensaios. Tinha uma professora da comunidade que fez parte do grupo por um tempo, mas depois ela não pôde mais, né? Mas, assim, sempre chegava gente, sabe? Porque o som do tambor, ele ecoa e chega até a gente não saber aonde, né? A essa dimensão. E aí, quando se conversa com a comunidade sobre o histórico assim do bairro, né, daquela vila, né, de que inicialmente era uma vila de pescadores e depois com a especulação imobiliária foi crescendo, né? Sim. E se sabe que o coco ele fez parte do cotidiano daquelas pessoas, né? Brincar coco atrás da igreja ou subir com os tambores para cima do Morro do Careca para brincar coco lá, brincar congo, né? É muito rico e muito encantador conversar com esses moradores que estão ali desde a sua infância, né? Há mais de 50 anos, uma realidade assim distante do que é hoje, né? Hoje a maioria dos grupos de cultura tem uma resistência muito grande assim para ainda estarem em atividade e muitos dos mestres saíram do bairro, né? Quando eu estou falando para você, quando os ensaios eram na vila, por quê? Mestre Severino depois resolveu ir morar na comunidade de Alcaçuz, né, que fica em Nísia Floresta, distante 18 quilômetros da capital. E aí ele vai para esse contexto que é mais semelhante ao que era a Vila de Ponta Negra antes, que é uma comunidade mais rural, né, mais tranquila. Uhum. E a gente agora passa a se inserir num outro contexto, né, onde a casa dele tem um terreiro de areia na frente, então nossos ensaios aconteciam nesse terreiro. Muitas crianças da região também, quando a gente começava a ensaiar, as crianças chegavam, né, ou mesmo moradores. A Rua de São Severino era um pouco distante do centro, né, dessa pequena comunidade, e aí somente pessoas que moravam na região, assim, começavam a chegar naquela curiosidade, né, e as crianças sempre, sempre a gente conseguia inserir as crianças na roda, assim, era uma coisa muito contagiante, muito, muito enriquecedora, né? Uau. Eu acho que o coco ele tem essa coisa mesmo, assim, pelo tom primeiro dos tambores, né, que chega e vibra no corpo e as pessoas se sentem convidadas e se abrem também a participar da roda, né? Sim. E também a gente também estava sempre inserida no contexto familiar do mestre, né? Porque quando passou a ser nos ensaios na casa dele, então o âmbito familiar passou a ser parte do nosso ensaio, né? Então o convívio com os netos dele, né? Na época ele tinha Aniele e João Pedro chegou, era bem pequenininho ainda. E eles estavam sempre ali quando a gente chegava, queriam tocar o tambor. Tá? A gente tinha às vezes deixava o tambor na casa do mestre, quando voltava para o ensaio seguinte, o tambor estava tudo riscado de caneta. Era, era interessante também estar envolvendo eles, né, naquele contexto do avô, né? Depois chegou mais uma netinha nesse contexto, né? Já nos últimos anos que a gente estava em atividade, Uhum. né? A Ila, e aí era sempre interessante, né, de ter um momento em que a gente estava ensinando as crianças a tocar o tambor, né, ou como que elas entravam na roda, como é que dançava aquilo ali,
né? Um passo para frente, outro para trás, o pé direito sempre para frente. É uma dinâmica, né, que você chega organicamente e o corpo já se movimenta, né, e a pessoa já está dançando coco facilmente, né? Depois é só organizar um pouquinho ali, né, de tipo, olha, pé direito para frente sempre, bate com o pé direito na batida do tambor. Sempre tinha aquele momento ali de estar tentando inserir novas pessoas nessa dinâmica, né? Ah, aí assim, complementando a dinâmica da roda do coco de Seu Severino, né? Essa roda em volta do tambor é uma roda parada, né? Diferente de outros cocos que eu tive a oportunidade de conhecer, onde a roda ela se movimenta, né? É uma roda parada, mas existem algumas dinâmicas entre as brincantes, entre os brincantes que estão na roda, né? Sim. Que a gente vai estabelecendo durante a brincadeira mesmo. A movimentação geralmente a roda está parada, mas os dançantes se movimentam para frente e para trás, né? Uhum. Na passada. E aí a gente tinha uma dinâmica, às vezes, de deixar essa movimentação é, simétrica, assim, não acho que não é bem essa palavra, mas de entrar todo mundo junto, sair todo mundo junto, né? E num dado momento, que era na contagem do 3, a gente girava juntos, porque as saias rodadas nesse movimento de girar, né? A gente tem uma indumentária, que é uma saia godê pavão, que fica linda, assim, na dança do coco, quando você gira, assim, ela abre, aquela circunferência chama bastante atenção. Uhum. E aí a gente tinha essa dinâmica, né, de girar juntas, ou uma dinâmica de você circular na roda, passando por pessoa, uma pessoa que está na ponta da roda, né, ela vai passar dançando com cada um da roda no seu próprio eixo ali, né? Tô tentando descrever assim, mas Uhum. não sei se vai dar para visualizar. É bom que dá para visualizar um pouco, assim, sabe? É, Dá para né? ter noção. Pronto, aí você dá a mão para quem está do seu lado e gira Uhum. no eixo da própria pessoa, e aí quando você sai dessa brincadeira com a pessoa, você já dá a outra mão, né? Eu estou girando com você com a mão direita, então eu vou dar um giro, já saio com a mão esquerda para pegar quem está do lado dela, e assim eu vou passando por todo mundo na roda, e quando eu chego no final, Sim. a primeira pessoa agora que está do outro lado é que vai sair fazendo essa dinâmica. Tem também a dinâmica de entrar na roda com alguém, convidar alguém assim com um olhar e chamar essa pessoa para brincar no centro da roda, né? E aí depois Sim, sim. quem foi chamado tem que tirar outra pessoa para você sair. Essa é uma dinâmica que a gente já encontra bastante, né? Em outros brincantes, outros grupos de coco. Tinha uma que era difícil de acertar, mas quando a gente acertava a gente ficava bem feliz, que formava uma espécie de X, assim, que quatro brincantes vão entrar na roda. Eu escolho alguém que está à minha frente, né? E aí a gente vai entrar na roda no movimento para frente e para trás, né? E aí quando eu estou indo para trás, um outro casal, né, da roda tem que ir para frente. E aí a gente faz essa dinâmica em X, assim. Era um pouco difícil porque era aquela coisa assim de olhar e entender o tempo, né, de ida e de volta para saber o tempo que a segunda dupla de pessoas entram na roda nesse contratempo da primeira, né? Sim. Mas era um movimento bem bonito também de se fazer. E é assim, essas dinâmicas elas vão sendo ensinadas, né, para os integrantes, porque tem gente que chega no ensaio, mas não chega mais depois. É mais com quem está acompanhando ali o aprendizado, né, para que quando tiver uma apresentação, assim, a gente tem essas, digamos, cartas na manga, assim, né, para tornar a roda mais bonita. Legal, legal. É bom saber, assim, como funciona a estrutura, essa coisa toda. Porque a gente sabe que existe um esquema, né? Meio que tem umas regras aí para quem chegar também não chegar perdido, que são coisas que são fáceis de ser passadas, né? Exatamente. E deixa eu perguntar, tu falou alguns nomes, falou do Mestre Severino, falou de várias pessoas aí. Além do Coco de Roda Mestre Severino e dele, assim, como mestre, quem mais que tu tem de referência em Natal ou no Rio Grande do Norte inteiro? E que outros grupos também tu conhece? Sim. Então, eu tive essa sorte, né, de morar no território Vila de Ponta Negra e conhecer outros mestres, né, de cultura popular. Então, assim, admiro muito o mestre Pedro Corrêa, né, a família Corrêa que mantém o Congo de Calçolas. Uhum. Tem também mestre Pedro Piloto, ou Pedro de Lima, né, porque são dois Pedros, aí cada Pedro ganha um apelido diferente. Que leva o bambelô, maçariquinho e o boi de reis, né, também.
Quando ele pode fazer a brincadeira de boi de reis, ele tem um boi de reis. Sim, A Raia, que é o parceiro dele nessas duas brincadeiras, né? Mestre Raia. Aí você tem ali Mestre Helena, que é a mestra do pastoril, que também está brincando Congo de Calçolas, né? Lucimar, que é a mestra da Lapinha, né? Um projeto de Lapinha com as crianças da vila. E aí, quando você se apaixona por esse universo brincante, né? Os mestres vão se apresentando, né? Eu tive a oportunidade de ir a São Gonçalo do Amarante, conhecer o Boi Calemba Pintadinho, de Mestre Dedé, né? Que é incrível, assim, na época que a sede estava aberta, eu pude conhecer um pouco da história, né? E todo o acervo que eles guardavam ali do Boi Calemba. Nós tivemos também várias oportunidades de ir lá em Tibau do Sul, né, conversar com o mestre Geraldo, do Coco de Zambé, e toda a família ali que está envolvida nessa brincadeira. A gente, por algumas vezes, a gente fez uma roda junto, né, com o Coco de Zambé, cada grupo se apresentando e por vezes todo mundo junto, porque eles não só brincam o Zambé, como também tem um coco de roda, né, que a dinâmica do Coco de Zambé é sim. diferente, né? Aí toda vez que eles assistiam a nossa apresentação em roda, eles diziam, a gente também tem um Coco de roda. Aí no final faziam uma roda bem grande, assim, com todo mundo junto. Legal. Durante em 2016, a gente conseguiu aprovar pela Funarte a gravação do segundo CD do Coco de Roda do Mestre Severino. E nesse projeto a gente colocou uma circulação, né, do show de lançamento do CD. E com isso a gente podia Santa Cruz conhecer um boi de reis de Mestre Antônio lá, né? Não sei nem se ainda é vivo, né? Porque ele já estava bem senhorzinho na época. E conhecer um pouco da história também do Mestre Severino, porque ele não é de Natal, né? Ele é de Vera Cruz. E os cocos que ele canta, assim, ele aprendeu na sua grande maioria na infância, né? Num contexto ali de trabalho rural junto ao seu pai, né? Ele acompanhava o pai no trabalho e essas cantigas eram cantigas de trabalho, principalmente, ou desse trajeto que eles faziam até chegar o roçado. Assim ele conta pra gente, né? E só que além disso, né, ele teve uma trajetória assim de vida de muito trabalho, né? Sempre trabalhou assim com roça, trabalho pesado, né? E foi brincante de outras brincadeiras populares, né? Foi birico, de boi de reis, que a gente sabe que é aquele personagem bem da tiração de onda mesmo, né? O birico ele é o Sim, palhaço sim. assim da brincadeira. Então, Mestre Severino, não sei quem conhece, né, sabe que ele tem um jeito ali que é o brincante sempre, em todo momento. Tá sempre tirando uma piada ou fazendo uma brincadeira com você. Quem chega desavisado acha que ele tá sendo desrespeitoso, assim, mas não é não. É a brincadeira mesmo. É brincante, né? É brincante. Exato. Se você chegar fora do contexto, você não entende, né? Sim. Né, que ele estava sempre falando que ele estava sempre rodeado de uma ruma de mulher do grupo dele. Então ele dizia que era casado com a gente, a minha mulher aqui, né? Sou casado com tudinho, essa aqui eu amo mais. Era sempre nesse contexto de brincadeira mesmo, né? Da coisa um pouco leve, né? Até porque essa estrutura é muito antiga também, né? Isso. E aí eles mantêm essa tradição, né? E deixa eu perguntar, e já que tu falou lá no começo, tu falou do estado de saúde do mestre Severino, não tem como a gente não falar da pandemia aqui do Covid-19, né? Sim. O que é que mudou, assim, por exemplo? Acho que tudo tá parado, né? Uhum. E aí, o que é que mudou e o que é que vocês estão fazendo para tentar manter, de certa forma, isso? Além da gravação de CD, de outras coisas, vocês estão fazendo algum projeto paralelo? Estão tentando manter alguma coisa de qualquer outra forma Uhum. para dar continuidade a isso nesse período? Márcio, assim, o contexto que a gente vinha passando de dificuldade, ele se inicia ali em 2018, né, que o Mestre Severino começou a ter alguns problemas de visão e de mobilidade,
devido ao quadro de saúde mesmo da velhice, né? Sim, E sim. aí acho que a última tocada da gente foi em setembro de 2018, né? Que a gente pôde reunir ali junto com o mestre, que ele pôde tocar junto com a gente. E depois disso a coisa foi se agravando, né? Uhum. Com a pandemia, o que eu posso compartilhar aqui, que o mestre Severino ele já vinha desenvolvendo um quadro de Alzheimer, né? E com a pandemia, como a gente não pôde ficar indo lá visitá-lo, né? Porque no contexto familiar, tanto ele já, esse ano completou 84 anos, né? Tem a esposa dele também, que tem mais de 70 anos. Então, por um período assim, no início da pandemia, a gente ficou em contato somente por telefone com a filha deles, principalmente, né? Para saber como é que estavam as coisas lá, Sim, sim. né? Acompanhando, né? Mas por um bom tempo, assim, a gente teve muito receio de ir, e quando foi com todos os cuidados possíveis, né? De máscara, álcool em gel na mão. E isso a gente mantém até hoje, né? Porque são dois Tá. idosos ali, né? Eles tomaram a vacina, graças a Deus, né? Mas como a gente vem assim de um contexto urbano, né? De mais contato com outras pessoas, a maioria dos integrantes do grupo trabalham, algumas dentro de sala de aula, né? Outra em contexto de empresa, de escritório. Então a gente está sempre em contato com muita gente, né? E é diferente deles que estão num contexto rural, que é comunidade pequena. Então sempre que a gente vai, a gente toma muito cuidado assim. E com a pandemia, né? Com tudo isso parado, né, não houve mais movimentação, a gente viu esse quadro de Alzheimer ele se agravar do mestre, assim, e aí a gente hoje, quando vai visitá-lo, é difícil, assim, estabelecer um diálogo conciso, né, mas a gente Uhum. vai puxando assunto, puxa uma cantiga, então, de vez em quando a gente consegue tirar dele uma cantiga dele cantar junto, né? E é sempre muito feliz, assim, muito contagiante quando a gente consegue, assim, saber que mesmo naquela mente ali um pouco confusa, né, devido à doença, os versos ainda estão lá, né? Tá tudo ali, tá tudo guardadinho. É só a gente conseguir achar a chave certa, assim, para conseguir acessar. E aí, assim, surgem alguns convites, né? Só que a gente está nesse contexto, assim, bem delicado, né? Porque, Uhum. por exemplo, no início de 2020, a gente foi convidado a participar da gravação de um EP que reunia brincantes da cidade de Natal. E aí a gente aceitou participar, né? Até porque esse cachê que a gente consegue, a gente reverte diretamente para a família do mestre, é sempre de grande ajuda, né? Qualquer projeto que a gente ainda consegue aprovar, né? Na Aldir Blanc também houve um projeto para dar um auxílio financeiro para os mestres, a gente conseguiu essa aprovação lá no Funcart, né? Então toda essa ajuda financeira que chega é muito necessária, inclusive para a família do mestre e ela ajuda bastante lá, sabe? Então quando a gente consegue se encaixar, tem convites, por exemplo, esse do EP, a gente aceitou participar, mas foi a primeira vez que a gente fez uma roda sem o nosso mestre estar presente ali, sabe? Então a gente tinha que decidir quem ia que puxar a música, né? Quem ia assumir esse papel aí de puxar. Sim, sim. E se assumir enquanto o grupo Coco de Roda Mestre Severino, sem o Mestre Severino, ainda é um assunto assim que a gente fica cheia de dedos, assim, né? E ele ainda está vivo, né? E por várias vezes ele deixou claro que a gente tinha total permissão para fazer a brincadeira acontecer, e a vontade dele era que a gente levasse o grupo, né, adiante. Mas assim, a gente ainda se reúne para conversar sobre isso, de como que a gente vai fazer, né? Por exemplo, nesse projeto a gente assinou como as meninas de Quequé, né? Que Quequé é o apelido carinhoso de seu Severino, né? Ele chama todo mundo das Quequezinhas dele, né? E a gente chama ele de Quequé. E aí a gente já a gente naquele momento ali para aquele projeto, como ia ser uma coisa divulgada, lançada, né? E já tinha um tempo também que o mestre não puxava brincadeira, a gente achou melhor, assim, mais respeitoso não se colocar como coco de roda mestre Severino, né? E colocamos ali que participamos como as meninas de Quequé.
né? E colocando sempre a referência também, né? As músicas que a gente canta são dele, né? Que a gente aprendeu junto a ele. Agora, o contexto é esse delicado, assim, de como que a gente vai levar adiante essa brincadeira, né? Sendo que o nosso mestre está vivo, porém não tem condições, né, de continuar, de tocar tambor, de puxar uma música toda, né? Assim, já vi outros grupos passarem por esse mesmo desafio e é sempre uma questão delicada, né? É dar continuidade ao que ele faz, mas também, pelo fato dele não estar presente, vocês sempre estão referenciando ele. Eu estou bem satisfeito com essa conversa. É muito bom saber, assim, tipo, principalmente alguém que viveu numa cidade, viveu em outra, teve esse desejo muito grande, assim. E é muito claro, a tua fala é muito clara sobre as referências, porque o tempo inteiro não tem nada que surja que não venha um nome de alguém, sabe? Né? É porque a gente não tá só, né? A gente não anda sozinho. Muito obrigado, eu fico muito feliz, assim, por ter topado, participado dessa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Márcio. Agradeço a Leila também, que foi que fez essa conexão, né, entre nós. Então é isso. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.